o detalhe que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando todo mundo está analisando o repertório, não pode analisar nunca o repertório sozinho, tá? O corretor não pode fazer isso. Agora, a maioria dos alunos não sabe que é uma tríade. A tríade é qual? O domínio do texto, dissertativo e argumentativo, o uso do repertório e da estruturação argumentativa. Então, a gente vai ter que ver essa linha de raciocínio entre as três coisas, certo? Porque aqui colocar qualquer repertório não vai dar certo. Isso aqui é o que passam para o aluno. Está lá no manual do aluno. Apresenta o assunto tangenciando o tema, primeira falha. Ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, segunda falha, com traços constantes de outros tipos textuais, terceira falha. Tá? Então, são três coisas que têm que estar alinhadas para a competência 2 puxar a competência 3. Agora, olha o 2. Olha a diferença do nível 1 de pontuação para o nível 2. Desenvolve o tema recorrendo a cópia e trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo. Isso aqui gera uma dúvida em todo mundo. Ó. Todo mundo fica, não, Diego, não tem lá no manual que você não pode copiar os trechos dos textos motivadores. Então não tem como usar. Isso é a falha no manual do candidato, tá? Aí, ó, ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Aqui que eu vou chamar a atenção de vocês, ó, isso já está no manual do aluno. Então, se isso está no manual do aluno, é imprescindível que o aluno entenda o que é essa lógica, essa sequência. Proposição é uma afirmação. A argumentação, na verdade, é a construção do raciocínio lógico entre as ideias e a proposição. E a conclusão é o fechamento de cada argumento, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente planeja o nosso argumento com tópico frasal, fundamentação, comentário e fechamento, eu estou visando essa estrutura aqui. Essa estrutura de proposição, argumento e conclusão. Tudo para que seja argumentativo tem que ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Você afirma. Geralmente o que se afirma está no início do parágrafo, é o tópico. Então, esse tópico, geralmente, ele é desconectado do resto do texto quando o aluno força o aparecimento de alguns repertórios. Força por ter decorado, né? A lógica é que você até pode forçar, desde que você trabalhe o princípio da conexão lógica das informações. Que não adianta eu jogar a informação lá, o tópico, jogar o repertório que possivelmente fundamentaria, mas eu não consegui fazer uma articulação. E outra, a sequência dessa articulação também é importante, porque se eu mudo a ordem das informações, eu posso estar mudando o princípio argumentativo. E aí ele vai te derrubar, ele vai te deixar nesse nível 2 aqui. Olha o nível 3. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Muitos alunos questionam essa questão da argumentação previsível. Diego, é possível ter uma argumentação previsível? Sim. Quando os argumentos são simples, quando eles não são lógicos, quando eles não têm exemplificação, quando eles não têm um raciocínio lógico para passar à frente o próximo parágrafo, aí eles vão ser realmente previsíveis. E ele cobra isso, tá? Você está no nível 3 quando você está sendo previsível. Mesmo assim, nesse nível 3 você tem proposição, argumentação e conclusão. O nível 4, ele fala sobre desenvolver o tema por meio de argumentação consistente. O que seria argumentação consistente, Diego? É aquela que tem afirmação, comprovação e exemplificação. Se você puder fazer isso, o corretor vai ter que dizer que é consistente, porque tem uma lógica de raciocínio sendo construída ali. Apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, sabe apresentar a proposição, defender o ponto de vista e fechar o argumento, com proposição, argumentação e conclusão. Para estar no nível 5, desenvolve o tema por meio da argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. Vocês estão vendo que o repertório sociocultural só entrou de verdade no nível 5? E aí entra a lógica do repertório sociocultural ser produtivo. Muita gente não percebe, mas eu posso ter repertório no meu texto que não seja produtivo e eu estar no nível 4. Se há um raciocínio lógico lá na competência 3 planejado. Aí eu posso estar lá. Só que essa é a visão que passam para o aluno. Essa aqui é a visão que passam para o professor. Olha a diferença. O professor vai corrigir essa prova entendendo
que no nível 1 o texto está tangenciando o tema. Ele não aborda os núcleos temáticos, por isso que ele deve estar no nível 1. Ou, é uma outra possibilidade para o professor se concentrar. Texto composto por aglomerado de palavras ou traços constantes de outros tipos textuais. Esse aqui o cara não conseguiu fazer uma lógica de raciocínio, ele tem que ficar no nível 1, na competência 2. Tá? Suponhamos que ele não tangencie, ele faça uma abordagem do tema. Ele já sobe para o nível 2, a abordagem completa do tema. Você aborda todos os núcleos temáticos. Só que, olha só, há uma outra condição. A condição é você ter 3 partes do texto, 2 delas embrionárias. Ou seja, se você tiver 3 partes do texto, uma só desenvolvida, 2 embrionárias, e você só falou e não desenvolveu, você está no nível 2. A conclusão finalizada por frase incompleta. Você está fechando o parágrafo, você não sabe fechar o parágrafo, você deixa a frase lá realmente dependente. Ou você está fechando lá na conclusão e você também não fecha a conclusão. A frase não fica boa para finalizar, não resume o que você fez. E aí o terceiro elemento, textos que apresentam muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem ultrapassar esse nível. Essa é a confusão. Essa é a grande confusão. Mas, professor, eu vi que se eu copiar coisas do texto de base, eu vou estar no nível 2. Pessoal, é copiar, não utilizar. Utilizar é diferente. Copiar é você transcrever. A utilização pode se ligar à sua argumentação e ao seu repertório. É possível. Olha a diferença que isso faz. Para estar no nível 3, na cabeça do corretor, você fez a abordagem completa do tema. Beleza. E tem 3 partes do texto. Uma parte só você deixou embrionária, as outras 2 você desenvolveu. Então, olha só, se você levantou 3 tópicos e só desenvolve um, você está no nível 2. Porque tem 3 partes, você desenvolveu uma, as outras 2 ficaram embrionárias. Se tem 3 partes, você desenvolveu as 2 e só deixou uma embrionária, você pode ser habilitado para vir para o nível 3. Agora, olha o terceiro elemento do nível 3. Repertório baseado nos textos motivadores e ou repertório não legitimado e ou. Ó, tá vendo que é e uma coisa ou outra. Repertório legitimado, mas não pertinente ao tema. Ah, Diego, então eu posso usar um repertório legitimado porque é meu. Isso, é seu. Mas ele não está pertinente ao tema. Isso vai pontuar. Você vai ficar no nível 3. Tá? Você só passa para o nível 4 ou 5 se forem pertinentes ao tema. Não sendo pertinente, você está aqui. É exatamente o que acontece quando as pessoas utilizam repertórios coringas que não se ligam ao tema. Mas aí o cara sabe trabalhar com aquele repertório. Ele não vai zerar, ele não vai cair na competência 2 para nota 1. Ele vai ficar na nota 3 por causa disso. O repertório não é legitimado? Também. Como assim não ser legitimado? Não pertence a uma área do conhecimento, não tem endosso de uma autoridade. Desse jeito. Tá? Agora, para subir ao nível 4, a abordagem também tem que estar completa. Ó. Perceba que a abordagem completa é exigida a partir do nível 2. Então, nível 3 completa, nível 4 completa. 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária. Tudo que você listou, você desenvolveu. Listou na introdução, desenvolvendo no decorrer do texto. Agora, repertório legitimado e pertinente ao tema, mas com uso improdutivo. Ah, Diego, meu repertório está bom? Está bom. Tem a ver com o tema? Tem. Mas está produtivo? Não. Ele não gera continuidade, ele não se liga com as informações para frente. As informações não se relacionam com ele. Então ele está no nível 4 aqui. Não é produtivo. Para você estar no nível 5, a única diferença é que você continua mantendo a legitimidade do nível 4, continua sendo pertinente como no nível 4, só que aqui você ganhou produtividade, porque esse repertório está se ligando às outras partes do texto. Está vendo como é complicado você estar no nível 5 na competência 2? Só que por tanto treinar, devido a tanto treino que vocês fazem, vocês vão meio que se adequando a essa perspectiva. A competência 2 ela tem que ser retirada nesse aspecto. Só que a maioria dos corretores não tem uma decisão muito clara com relação a essa. Se você perguntar qual a dúvida de todo corretor, ele vai dizer que a dúvida dele é com relação ao entendimento do tema e uso do repertório, porque isso ainda não ficou tão 100% definido. Para quem estuda, corretor, né, por esse manual do aluno. Quem estuda pelo manual do corretor
Tem uma visão mais clara, tá aqui, ó, muito detalhada, certo? Esse é o manual que vale. Aí entra a grande questão do Enem, ó. Prestem bem atenção. Isso aqui eu tenho que ler, porque mais explicado do que isso aqui não tem como. Ó, como apontado anteriormente, verifica-se na competência 2 a abordagem completa do tema como sendo um dos fatores, né? E o cumprimento ao texto dissertativo, solicitado na proposta, que no caso é dissertativo. Além da mobilização de repertório sociocultural para a construção da argumentação. Esses três fatores são fatores sine qua non para uma nota boa. Tá? Repetindo, vamos lá. Abordagem completa do tema, por isso que eu estou enchendo a paciência de vocês com relação às palavras-chave do tema. Cumprimento do texto dissertativo argumentativo, ou seja, propôs, defendeu, afirmou, embasou e defendeu. E repertório sociocultural. Tem que estar legitimado, ou seja, você leva para a prova, não está na prova. Tem que ser pertinente ao tema, se ligar diretamente ao tema. Não vale aquele repertório que você joga lá e você faz com que ele se ligue, se ele, na verdade, não tem ligação nenhuma com o tema. Tá? E o uso produtivo, ou seja, o seu repertório ele não está ali só para preencher espaço, ele se liga à tua argumentação. Agora, olha que legal. Em relação ao tipo textual e à complexidade do seu estudo, consideramos que, em uma avaliação em larga escala, não seria viável um aprofundamento nos meandros desse conceito, pois geraria conflitos de interpretações pela diversidade de discussões teóricas críticas sobre o assunto. O que é que o Enem está querendo dizer para o corretor aqui? Está querendo dizer o seguinte, olha, nós estamos deixando objetivo. Não vamos entrar nas discussões que acontecem no meio acadêmico. Nós vamos só analisar aquilo que é objetivo. Primeiro, se o aluno dominou todo o tema. Segundo, se o repertório dele é legítimo, produtivo e pertinente. E terceiro, se ele está fazendo um texto dissertativo, ou seja, conectando as partes do texto em prol de um objetivo. Essa é a lógica que se passa para o corretor. Por isso, a avaliação do tipo textual será centralizada na verificação da proporcionalidade das partes da estrutura. Pessoal, eu cobrava isso aqui dos alunos, eles diziam que eu estava inventando. Exatamente isso aqui, ó. Proporcionalidade das partes da estrutura do tipo dissertativo argumentativo. Todo mundo dizia, isso não existe na correção do Enem. Eu dizia, pessoal, está no manual. O que é a proporcionalidade? Eu acho que eu falei hoje com a Elaine sobre isso, se não me engano, ou foi Kaline, uma das duas. Que um dos parágrafos não ficou tão bom quanto o outro. Acho que não, Camila também, eu falei Camila isso. O primeiro parágrafo dela de argumentação não ficou tão bom quanto o segundo. O segundo foi proporcional demais. Ela meio que equilibrou a lógica da afirmação, do repertório, do comentário e da saída do parágrafo. E a proporcionalidade que ele considera é o seguinte, a sua introdução, ela não pode ser uma introdução quilométrica. Ela tem que ser objetiva. Apresentar o contexto, tese, argumentos. A sua argumentação tem que ser proporcional. Se um parágrafo você desenvolveu bem, o outro também você tem que desenvolver bem. E a conclusão não pode ser maior do que os argumentos, né? Ela tem que ficar no meio termo ali. Ô, Humberto, pode falar, pode falar. Essa proporcionalidade entra na quantidade de linhas em cada parágrafo? Exatamente. Exatamente. É isso que eu ia falar. É a lógica. É o material. Por exemplo, quando a gente fala que uma introdução boa para o Enem, ela vai até no máximo 7 linhas, passou disso, você está comprometendo a argumentação. Então, entre 5 e 7 linhas, você pode falar na quinta, na sexta ou na sétima, você está dentro do padrão de proporcionalidade aceito. Se você faz uma introdução com 8, 9, 10 linhas, aí a situação tende a ficar difícil. Por quê? Você está queimando linhas de argumentação. Vai quebrar a proporcionalidade. Hoje eu fiz com 8. Olha aí, tá vendo? E quando se mantém o padrão, Humberto, 7, 7, 7, 8 ou 9, uma diferença mínima entre eles, perfeito, está mantendo a proporcionalidade. O ruim é quando a pessoa faz 5 de um parágrafo, faz 9 para o outro. Aí o corretor vai dizer, não, a maneira como o candidato aqui ele abordou a argumentação está muito limitada para o parágrafo 1 ou parágrafo 2 de argumentação. Então, são Mesmo se critérios... for a conclusão, professor, mesmo que se você consiga fazer em 5 linhas, por exemplo, eu consegui, tirei 200 pontos, né? Se eu corrigir minha redação. Isso, não, na conclusão não. Na conclusão, se você mantiver aquela linearidade dos elementos, né? Agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento, se você mantiver isso, mesmo que seja em 5 linhas, você vai pontuar muito bem. Sim, sim, sim.
Porque a exigência deles é você cumprir essas etapas, tá? Agora, olha outras informações que chamam a atenção. Nesse sentido, os textos avaliados nos níveis 1, 2 e 3 da competência 2 possuem alguma deficiência na abordagem do tema ou na tipologia textual. É por isso que eu estou falando para vocês. Olhem o tema. A abordagem do tema faz diferença no Enem. Ah, tem quantos núcleos? Tem 6 núcleos. Nossa, é um tema enorme. Eu tenho que me virar para abordar os 6 e enfocar naquele que é o recorte. Mas eu tenho que fazer menção. Pelo menos a menção. E quando falo em tipologia, é você apresentar e defender. Por meio de raciocínio lógico ou repertório. Agora, o atendimento pleno, a abordagem completa da proposta temática e ao tipo textual serão pré-requisitos, olha só que isso aqui, pré-requisitos para que o participante atinja o nível 4 dessa competência. Então, mesmo que você tenha uma abordagem completa do tema e que você tenha o tipo textual todo bem montado, você ainda assim vai permanecer no nível 4. Para estar no nível 5, e isso é claro, isso aqui é o manual do corretor, diferenciamos os textos com melhor desempenho, ou seja, o uso do repertório e sua pertinência ao tema serão determinantes para distinguir os níveis 4 e 5. Então não basta eu escolher um repertório só por escolher, porque ele provavelmente se liga lá de maneira muito superficial à proposta, tá? Ao tema. Eu tenho que escolher esse repertório de maneira que eu entenda que se eu coloquei ele na introdução, ele vai ser explorado ao máximo na utilização dos outros repertórios na sequência. Vai haver uma correlação. Isso é o nível máximo que eles chamam. Por isso que eles têm muita resistência na hora que eles veem alguns textos que não têm repertórios casando com a redação. Aí os professores ficam tentando fazer texto coringa, né, para articular uma coisa com a outra. Às vezes dá certo, às vezes quando dá errado, dá muito errado. Certo? Então, agora, há nomenclaturas que o aluno deve saber para produzir texto para a redação do Enem. Olha só. A redação do Enem, né? O que o Enem entende por tema? Isso é importante. O tema desse manual, que é o manual que é até hoje utilizado para a gente, corretor, é esse aqui, ó. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A maioria dos candidatos se controlaria ou se concentraria na manipulação. Esqueceria de trabalhar a questão dos dados e do controle com relação ao usuário. Esqueceria de abordar esses tópicos. Agora, olha o que o manual do corretor fala. Espera-se que o participante compreenda e aborde o tema de forma completa, apresentando o controle de dados na internet. Tá vendo? Ó? Apresentando o controle de dados na internet e a manipulação do comportamento e ou as consequências, os efeitos e os exemplos do ato de manipular o usuário da internet. Então, olha o que o Enem pede para o aluno. Não é só você falar sobre o controle de dados, falar sobre a manipulação do comportamento. É interessante que no ato da sua argumentação você comprove, você mostre consequências, você mostra os efeitos mais claros, você mostra exemplos de como acontece a manipulação, porque o tema exige. Entende? Você tem que ter esse formato na cabeça. Agora, olha só. Portanto, textos que abordem exclusivamente tecnologia, mídia ou outros assuntos, sem sequer mencionar a internet ou qualquer elemento do universo da internet, não terão abordado sequer o assunto mais geral da prova e deverão ser avaliados como fuga ao tema. Por isso que esse ano minha concentração total é no entendimento de todas as palavras da frase tema. E casar os repertórios ao entendimento dessas palavras, porque isso é uma exigência do Enem, certo? Tem corretores que negligenciam, mas a gente não pode esquecer que isso é uma regra. Bom, tangência, né? Que todo mundo fala, pô, tangenciei o tema. Como é que eu tangencio o tema? Olha o que o Enem entende por tangência. A tangência é observada naqueles textos que apenas resvalam no tema. A tangência ao tema caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos relacionados a ele. O que ele quer dizer com elementos relacionados a ele? Ele está querendo dizer dos núcleos da frase tema, os substantivos que estão lá. Essa abordagem parcial demonstra dificuldades de leitura e interpretação, que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante.
Então, olha como o Enem é claro para o corretor. Olha se ele está abordando todas as palavras. Não abordou todas as palavras, não fez conexão com o repertório, então ele está tangenciando. Tá? Tem uma lógica, ele tem que seguir essa lógica. Bom, e o que é o texto dissertativo argumentativo? Para não ler isso tudo, eu vou destacar o que é mais importante. É um texto claramente expositivo, né? Inclusive da opinião. Olha quando ele fala aqui, ó. Espera-se que um texto dissertativo, argumentativo, defenda um ponto de vista. Por isso que a gente faz tanta questão da tese, pessoal. Cara, o que, é que você está defendendo no seu texto? Me mostra o que você está defendendo. Porque se a defesa não estiver clara, você não está fazendo uma argumentação. A argumentação só vale quando você afirma e comprova com seu conhecimento de mundo, tá? Com seu repertório. Essa é a grande lógica. Agora, olha só. Sobre determinado assunto, por meio de articulações. Isso é importante, ó. Articulações consistentes entre os significados, como argumentos, exemplificações, citações, para convencer o leitor de que a ideia é defendida. De que a ideia defendida é plausível. O que é que eu falei hoje do texto de vocês? Acho que foi o Humberto fez isso, Kaline também. Kaline não conseguiu meio que passar. Ela tinha um repertório fantástico, pessoal, no texto dela. É o repertório histórico que eu acho que a Camila também usou. Só que Kaline posicionou o repertório no parágrafo, no D1, né? No argumento. Aí ela disse assim, não, Diego, eu tive dificuldade no repertório. Na verdade, a dificuldade dela não existia, porque o principal repertório estava no parágrafo 2. Se ela colocasse no parágrafo 1, o texto dela ia ser emoldurado, sabe? O corretor ia entender, caramba, olha os limites da redação dela. Que interessante. Agora vamos ver como ela expande isso. E era um texto fantástico. Se fizesse o posicionamento, muito dentro do padrão. Agora, olha como isso aqui é engraçado. Lembramos que a organização e o desenvolvimento da argumentação serão avaliadas na competência 3. Ou seja, a relação entre as ideias, a articulação entre elas. Certo? Organização, articulação, relação. É muito claro quando ele deixa isso no manual, mesmo que o pessoal diga que não, né? Na competência 2, identificaremos a adequação à tipologia, a presença de traços constantes de outros tipos textuais, se tiver, bem como a proporção entre as partes do texto dissertativo argumentativo. Olha como a proporção 2 vezes foi citada aqui. Como é algo importante. E muita gente não dá importância a isso. Entre as partes do texto dissertativo argumentativo, ou seja, se há partes embrionárias. Isso aqui é a palavra-chave da competência 3, pessoal. Isso é a palavra-chave da competência 3. Desenvolvimento embrionário. Mas olha como está na competência 2 também. Certo? Então, pode haver uma punição pesada na 2 e uma punição mais leve na 3. Muita gente não sabe. Por quê? Traços constantes de outros tipos textuais. É você apresentar narração, descrição. Isso aqui eu vou passar rápido. Isso aqui. Tá aí. Olha o que ele entende por partes embrionárias. Há partes embrionárias no texto dissertativo, argumentativo, quando a introdução, a argumentação e ou a conclusão são muito curtas, devido à sua pouca produção. Tá claro isso aqui no manual, pessoal. Produziu pouco, defendeu pouco, se livrou do argumento, da ideia, vai ser considerado um trecho embrionário. E por ser considerado um trecho embrionário, não pode ficar acima de 120 pontos. Isso eu queria que vocês frisassem bem, guardassem. Tá? Agora vem o nosso calo, né? Repertório. Por que é um calo? Olha só que coisa interessante. Elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação. Olha isso, como é interessante, como ele dá a pista para vocês. Toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui para o argumento, para a discussão proposta pelo participante. E muita gente só pensa que era citação, livro, série. Não. Qualquer dessas coisas aqui tem que ser interpretada pelo Enem como sendo repertório. Tá? Quais? Qualquer informação, fato, citação, experiência vivida, tudo isso serve como repertório. Mas o pessoal desvirtuou e vai trabalhar outras coisas e pronto. Alguns argumentos que podem... Pode perguntar, Humberto, pode mandar ver. O senhor poderia explicar sobre essa experiência vivida aí? Sim, por exemplo, suponhamos que um caso aconteceu no Brasil que ganhou repercussão nacional.
certo? Vou dar um exemplo para você. A Suzane von Richthofen, que utilizou-se dos namorados, fez parceria com eles para assassinar os pais e capturar a fortuna. Se eu estou falando de um tema sobre divergência familiar ou discussões familiares, alguma coisa desse tipo, se eu quero citar isso, eu posso citar dizendo que esse caso é um caso extremo acerca de como a divergência entre pais e filhos pode acarretar problemas, certo? Isso é experiência vivida, não por você, mas por outra pessoa no meio social. E é uma experiência que ficou caracterizada, né, como sendo uma experiência de cunho nacional. Todo mundo sabe sobre a experiência. Se você falar, todo mundo vai saber o que é. Entende? Não é a nossa experiência vivida, é a experiência vivida de um ícone, de algum problema, de alguma coisa. Ficou claro isso? Show, show. Beleza. Agora vem tipos de repertório, olha só. Provas concretas, dados ou fatos sobre o tema. Isso é importante. Exemplos, fatos similares ou relacionados ao tema. Olha o que ele chama de exemplo, pessoal. Fatos similares ou relacionados ao tema. Autoridades, né, que muita gente mergulha. Citação de especialista no tema. Lógica, que é o que muita gente usa, ó, raciocínio lógico. Causa e consequência, por exemplo. E senso comum, o que as pessoas em geral pensam sobre o tema. Eu posso, inclusive, lançar mão do senso comum para atacar o senso comum, mostrando como ele é raso, como ele não tem profundidade, como ele não analisa bem o contexto social apenas por hábito, cultura. Só isso. Posso trazer a frase e rebater a frase. Tá? Mas a gente sabe os tipos. Agora, olha só. Repertório a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Agora que a gente vai esclarecer muita coisa, tá? Olha só. Há textos que não configuram cópia, como descrito no módulo 2, situações por apresentarem mais de 7 linhas sem cópia dos textos motivadores. Mas, ainda assim, apresentam muitos trechos copiados em relação ao conjunto textual produzido pelo participante. Dá para entender qual é o problema? O problema não é a utilização do texto motivador, da ideia do texto motivador. O problema, pessoal, é a cópia constante de trechos. Isso é que derruba a nota. Certo? Aí ele fala, esses casos deverão ser penalizados na competência 2, não podendo ultrapassar o nível 2, ou seja, 80 pontos. Olha como pesa. Repertório baseado nos textos motivadores de novo, só que com outra frequência. Trata-se de repertório em que se utilizam apenas informações já disponibilizadas pelos textos motivadores. Olha a diferença. Primeiro, tem uma cópia de trechos de textos motivadores. Segundo, baseado nos textos motivadores. Ou seja, trata-se de repertório em que se utilizam apenas informações já disponibilizadas pelos textos motivadores. O participante não pode tanto realizar uma paráfrase bem próxima ao original. Desculpa, o participante pode tanto realizar uma paráfrase bem próxima ao original, inclusive fazendo uso pontual de cópia, pontual, não uma cópia constante, tá? Apenas trocando palavras e expressões. Por exemplo, ou se apropriar melhor do que leu, mas ainda sem complementar com informações que extrapolem os textos motivadores. Ah, Diego, eu peguei um dado lá no texto motivador. Eu posso usar esse dado? Não vai ser uma cópia. Você vai trabalhar em cima da informação. Se você vai trabalhar, isso não é penalizado. Entende a diferença? E o pessoal passa coisas que não tem nada a ver. Agora, baseado nos textos motivadores, tem essa lógica de raciocínio. Aí olha o próximo. Repertório não legitimado. O que seria o não legitimado? Trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas, sem respaldo nas áreas do conhecimento, científicas ou culturais. Diego, mas como assim? Experiência vivida não é a minha, não? Tá, se você pega uma situação do cotidiano que é emblemática, que envolve todo mundo, que é frequente, que acontece na vida de todo mundo, você pode usar isso. Só que ele vai ser colocado como repertório não legitimado. Tem prejuízo ao texto? Pequeno, mas tem. Tá? Eu prefiro que você use isso aí. Repertório legitimado. Trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações, experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Serão considerados repertórios legitimados por essas áreas, olha só,
conceitos e suas definições. Conceitos e definições de cada área. Informações, citações ou fatos ou referências da áreas do conhecimento, tais como fatos ou períodos históricos reconhecidos, que é a área do conhecimento que embasa isso. História. Referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, etc. Ou seja, várias áreas do conhecimento sendo acionadas aí. Referência a áreas do conhecimento e ou seus profissionais, como sociologia, sociólogos, filosofia, filósofos, literatura, escritores, poetas, autores, educação, educadores, medicina, médicos, linguística, linguistas. Ou seja, se você vai trazer um conhecimento, por exemplo, que foi dito por Einstein, Einstein seria o embasamento dessa afirmação. Ele teria como embasar essa informação. Tá? Referência a estudos e ou pesquisas, mas isso já é mais difícil de ter. Geralmente o cara tem que estar antenado em estudos e pesquisas. Referência a personalidades, celebridades, figuras personagens, etc., desde que conhecidos. Ou seja, usar uma frase, por exemplo, do Gandhi. Usar uma frase, por exemplo, do Nelson Mandela. Usar frases que são emblemáticas, porque foram ditas por autoridades. E aí vem referência aos meios de comunicação conhecidos, como redes sociais. Tá vendo como eles aceitam? Mídia, jornais, o Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo, etc. Ou seja, vale como repertório. É porque o pessoal bloqueia demais. Aí vem, atenção. As informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório, legitimadas se estiverem presentes nos textos motivadores. Simples desse jeito. Se for uma fonte realmente de discurso de autoridade, mas estiver no texto motivador, não existe legitimação, porque não é seu, está lá no texto. O que é pertinência e uso produtivo? Pertinência trata-se da associação do repertório legitimado, ao menos a um dos elementos do tema. É isso que eu falo, olhe as palavras da frase tema e veja se esse repertório aciona um dos núcleos. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Sinônimo todo mundo sabe o que é, hiperônimo é uma palavra acima, por exemplo, talheres, é o hiperônimo de garfo, faca, colher. E hipônimos é o contrário dos hiperônimos. Você usa um elemento específico de um grupo. É o hipônimo, você desce uma unidade. Ao invés de falar do geral, você fala de um específico. Que é o uso produtivo. Ocorre o uso produtivo de repertório legitimado e pertinente ao tema quando o participante vincula esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. Está vendo a importância de você trabalhar bem o repertório para que ele possa fazer parte, figure a sua argumentação? É isso que dá nota alta, pessoal. E é isso que eu quero que vocês dominem. Perfeito? Agora venham. A avaliação da abordagem do tema. Está aqui. Olha o que o Enem faz com os corretores. Ele mostra aos corretores os textos, explica o que é cada um deles, e aí, meu amigo, ele vai para o comentário. No caso do Enem 2018, considera-se a abordagem completa quando o participante menciona o controle de dados na internet e a manipulação do comportamento e ou as suas consequências, os efeitos e os exemplos do ato de manipular o usuário, porque é exatamente isso que o tema está querendo. Então, tudo que você for arranjar, repertório e tudo mais, tem que estar conectado a esse aqui. Não tem como. Se estiver fora, perdeu. Olha a lógica do internet. Eu tenho o assunto internet, mas eu estou dividindo ele em manipulação do comportamento e controle de dados. Ou seja, eu abordo primeiro o controle de dados para depois desembocar nessa manipulação que ocorre. Esse é o plano. Aí, atenção. A menção à manipulação do comportamento e ao controle de dados já pressupõe que o participante está tratando de internet, a não ser que ele prove o contrário. Ou seja, eles ainda abrem essa colheteada para todo mundo. Não, se estiver falando sobre isso aqui, tá certo. Você está tratando disso, então está dentro do contexto. Agora, por outro lado, é considerada incompleta a abordagem que se limita a assuntos parcialmente relacionados à proposta. Isto é, texto em que o participante menciona apenas internet, elemento universal da internet, manipulação do comportamento do usuário ou pela internet, sem menção ao controle de dados, controle de dados na internet sem menção à manipulação do comportamento do usuário. Entendeu os erros de tangenciamento? O cara só aborda parcial. Ele nunca vai com toda a abordagem. Para avaliar a abordagem do tema em textos que apresentem muitos trechos de cópia dos textos motivadores, devemos considerar toda a produção, inclusive a cópia. E aí entra a lógica. Não tem produtividade? Não tem pertinência? Você nunca vai subir na competência 2.
mesmo que você tenha feito tudo direitinho, não teve isso, você vai ficar ali numa nota de meio para baixo, né? De 120 para baixo. Então, é necessário que você entenda quais são as palavras-chave. Circula. Caramba, eu tenho que atingir todos esses núcleos. Qual é o núcleo que eu atingi no primeiro vai me possibilitar cair na tese. E assim você vai fazendo o jogo mental, né? Agora, olha isso. Ele dá um cenário para vocês visualizarem como é que funciona a questão temática. É importante observarmos que, eu estou começando já de baixo aqui do meio, é importante observarmos que nem sempre os três aspectos avaliados no tema, internet, manipulação do comportamento do usuário e controle de dados, serão apresentados de maneira relacionada, mas devemos considerá-los quando estiverem presentes no texto. Gravem isso aqui, ó. Gravem isso. Olha o que o Enem está dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. É importante observarmos que nem sempre, deixa eu pegar de cima, nem sempre os três aspectos aí estão relacionados, mas devemos considerá-los quando estiverem presentes no texto. Ah, não, eles estão todos lá no texto, mas não dialogam um com o outro. Mas o aluno colocou essa ideia, ele vai pontuar, só que não vai para as maiores notas, não. Entender isso? Ah, mas eu estou falando aqui disso, disso, sim, mas não estou conectado no tema. Então, se não estão conectados, você simplesmente não tira as notas altas. Tá? Isso é importante, gravem essa informação. Porque quando eu estiver corrigindo a redação de vocês, eu vou dizer, ó, tá legitimado. Isso é um repertório fora da proposta de redação. Porém, legitimado não significa uso produtivo. Guardem, tá? Aí olha como ele explica o esquema desse texto dele aqui, ó. Ele pega a internet. A internet é o contexto maior proposto pela frase temática. O território virtual digital onde a manipulação do comportamento do usuário ou o controle de dados acontecem. Aí, ó, será considerado como sinônimo de internet a menção a qualquer termo mais abrangente ligado a esse assunto, a esse universo. Rede, browser, navegador, plataforma virtual, redes sociais, sites, e-mails, deep web. Está vendo como há uma infinidade de palavras que podem ser acionadas dentro desse circuito semântico? Isso é importante, tem que saber qual é o vocabulário daquelas principais ideias que a gente vai trabalhar. Ele dá aqui locais, né, onde você pode encontrar. Agora, olha o que ele fala sobre manipulação do comportamento. Entende-se por manipulação a indução do comportamento do usuário, sem que ele necessariamente tenha consciência disso. É a questão do ludibriar. Essa manipulação pode aparecer no texto a partir do uso da expressão e de alguns sinônimos ou de exemplos concretos. Por isso, que eu estou pedindo para vocês se concentrarem nas palavras-chave, que você vai saber quando você está falando dela em demasia, e aí você vai desviar. Não, tá bom, já falei sobre ela, ponto. Você vai conseguir o fluxo argumentativo. Beleza? Ele dá um quadro aqui específico, vou pular esse quadro. Atenção! O uso do termo usuário já pressupõe que se está falando de internet. Tá vendo como ele está dando uma colher de chá explicando? Ó, não precisa usar usuário não, porque já remete à internet. Agora vem o controle de dados, que é o próximo elemento desse tema. Tá vendo como o manual dividiu para a gente os núcleos desse tema? Para fazer a gente entender cada núcleo, é o que eu estou fazendo com vocês. E olha o que ele diz. Controle de dados. Significa uma sequência ordenada e finita de ações, executadas por sistemas digitais ou não, com vistas a produzir uma transformação em determinados conteúdos. Agora, olha o que ele traz embaixo sobre tipos, tá, pessoal? Além da expressão controle de dados, há uma série de outras expressões aceitas para esse tipo. Elas foram divididas em 3 tipos apenas por questões didáticas. Olha o planejamento da redação sendo feito assim. Mas qualquer exemplo dentro de cada um desses 3 tipos será válido como controle de dados. Ele vai aceitar esse núcleo sendo satisfeito quando você tocar num desses elementos aqui e explorá-los, né? Coleta, processamento e produto. Aí a gente tem, ó, o que ele entende por coleta? Apenas a coleta de dados não representa controle de dados. Olha que informação preciosa. Se você só falar na coleta e não falar como isso gera essa manipulação, essa influência, já era, tá? Olha a outra, processamento. Aí entra o algoritmo, o Google Trends, tudo isso vai ser aceito. Foi aceito, né, no ano de 2018. Por quê? Porque fazem parte do mecanismo de controle. Então, está parte do processamento. Outra parte, produto. Lista personalizada, título chamativo. É um exemplo de como a manipulação acontece.
Cara, olha esse planejamento que o Enem está dando para a gente. Ele está mostrando para a gente que eu posso abordar esses 3 núcleos que estão aqui, 3 núcleos, para esse tema, e se dividir em coleta de informações, como se filtram os dados, como esses dados são processados e quais são os produtos negociados, graças a essa manipulação. E aí, ó, o vocabulário começa a fazer sentido. Coleta para um fim, coleta mais venda de bancos de dados, coleta mais liberação de dados para empresas, roubo de dados para um fim, você escolhe um desses para desenvolver. E aí vem o processamento, olha o que ele entende por processamento, como os dados são processados. São os algoritmos atuando, Google Trends, Google Analytics, mapeamento de redes, manipulação de dados, tudo isso tem a ver com o cenário do processamento. E aí vem o produto, ou seja, qual é o produto passado mediante essa manipulação? Lista personalizada, títulos chamativos, propaganda, anúncio, notícias personalizados, trending topics, impulsionamento artificial de informações para viralização. Isso tudo é uma amostra de como a manipulação ocorre. E aí vem, olha que coisa legal. Atenção, as palavras manipulação e controle, ainda que representem elementos distintos na abordagem temática, podem ser sinônimas. Está vendo como há um estudo temático, palavra a palavra? Eu queria muito que vocês frisassem isso. Não é invenção. Isso é a parte técnica da redação que foi apresentada aos corretores. Aí eles chamam aqui, ó, podem ser sinônimas, né? Portanto, ao encontrá-las no texto, é preciso verificar se elas estão atreladas a comportamentos do usuário ou a dados. Por quê? Não é a manipulação dos dados, é a manipulação do usuário. Não é o controle do usuário, é o controle de dados. Está vendo como cada uma tem sua finalidade? Do comportamento do usuário de um lado e dados do outro. Se você mistura isso e você usa controle associado ao comportamento do usuário, você está quebrando a lógica temática. Entendem como é delicado? Por isso vocês têm que entender as palavras-chave, entender qual é a relação entre essas palavras lá. Aí olha só que coisa legal. Tem a avaliação, isso aqui é mais técnico, é para o corretor. Avaliação do repertório. Primeiramente é preciso identificar se a origem do repertório está ligada aos 3 motivadores. Isso aqui, ó, dá a legitimidade. Não está ligado aos 3 motivadores? Beleza, legítimo. Depois, se está ligado aos 3 motivadores, é preciso diferenciar textos cujos argumentos são limitados a muitos trechos de cópias dos 3 motivadores, daqueles apenas baseados nos 3 motivadores. Então, o desejável, apenas basear sua redação nos 3 motivadores. E nunca copiar trechos. Essa é a diferença. Se a origem do repertório não está ligada aos 3 motivadores, analisamos se as informações, fatos, citações ou experiências vividas são ou não legitimados pelas áreas do conhecimento. E aqui eu dou uma parada. Por que eu dou uma parada? Quer entender se você está 100% no Enem? Pense no seu repertório e pense assim, qual é a área do conhecimento que eu ativo quando eu falo sobre esse conhecimento aqui? Porque se tiver vinculação com a área do conhecimento, ele está sendo embasado. Certo? Guardem isso. Ele está sendo embasado. Legitimar é atrelar uma área do conhecimento. Você puxou aquilo, é da história. Beleza, está legitimado. Agora, olha só. Quando o repertório apresenta legitimação, é preciso verificar sua pertinência ao tema. E olha que é a pertinência. Se o repertório é associado ao menos a um dos seus elementos. Diego, como assim um dos seus elementos? Uma das palavras da frase tema. Um dos elementos da frase tema. Controle, manipulação, usuário, internet. Desse jeito tem que ser feito. Aí vem, ó. Na proposta da redação de 2018, os elementos do tema foram internet, manipulação do comportamento do usuário e controle de dados. Nesse sentido, o repertório legitimado e pertinente deve estar associado por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Ou seja, não é repetir a palavra, é fazer menção a ela. Guardem isso, tá? Deve-se destacar que a pertinência ao tema pode ser encontrada tanto na referência direta que o participante apresenta, por meio de conceitos, informações, fatos ou citações, quanto na existência de um uso produtivo que ele faz do repertório legitimado. Então, eu posso encontrar a pertinência do meu repertório se houver uma ligação diretamente por palavras ou se o meu uso for produtivo, se eu trabalhar bem esse repertório.
dentro da minha argumentação ou da minha contextualização. Aí eu ganho pertinência. Olha como ele mastigou isso aqui para todo mundo. Se o repertório apresenta legitimação e pertinência ao tema, devemos atentar para a existência de um uso produtivo. Você está vendo como é na sequência? Primeiro eu olho se é legítimo, se é legitimado por uma área do conhecimento. Depois eu olho se ele é pertinente, ou seja, se ele tem a ver com uma das palavras da frase tema. Depois eu olho se o uso é produtivo, ou seja, se tem influência com a argumentação que está sendo desenvolvida. Há um passo a passo. Toda vez que ele vai corrigir a competência 2, a gente tem que olhar isso. Tá? Aí eu posso pular isso aqui. E olha isso. Um exemplo claro para a gente finalizar, só para não tomar muito tempo de vocês. Olha só. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Está vendo que isso não tem absolutamente nada a ver com as demais palavras, a não ser a manipulação? De forma indireta, manipulação. Aí vem. No advento da atualidade, o problema da manipulação, está vendo como diretamente ele já acionou o núcleo temático? Ou seja, teve uma relação. Eu já sabia que era manipulação lá mesmo no repertório. Aí vem, ó, do comportamento por meio da internet, é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Olha o comentário do Enem aqui embaixo. No trecho acima, o participante apresenta o repertório na referência ao conceito de menoridade de Kant. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas do conhecimento e com pertinência ao tema, na própria referência, isto é, a informação utilizada associa-se a um dos elementos da proposta. Perceba, associa-se. Eu não estou dizendo repete o tema, repete o termo. É uma associação clara. Entende? A manipulação do comportamento. Quem estiver lendo vai perceber isso. Eu percebi lá em cima, antes de chegar na manipulação. No entanto, não há vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Qual é a discussão do texto? A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. É isso que eu estou falando. Na introdução de vocês, tem que abordar todos os núcleos temáticos, porque senão vai quebrar a pertinência. Olha só, eu não tenho controle de dados aqui. Ó. Eu só estou dizendo pela internet. Você for um usuário da internet, você está sendo manipulado lá. Mas como? Não faz menção a um dos elementos. Por isso que a gente entende dessa forma. Ó. Portanto, não há uso produtivo do repertório legitimado e pertinente. Ele é legitimado, ele é pertinente, mas do jeito que ele está, ele não é produtivo. Por quê? Porque ele não se vincula, ele não permite que todas as expressões da frase tema sejam empregadas na introdução e no decorrer da redação. Entendem? Esse exemplo deixa claro, pessoal, a questão do repertório, antes da gente passar na semana que vem a nossa construção de repertório. Isso fica claro para vocês? Sim, sim. Beleza, Humberto? Camila, tranquilo? Sim, professor. Elaine também. Kaline, deu para entender isso? Beleza. Por que isso é importante? Hoje eu tive alguns exemplos de repertório de vocês. E eu falei assim, calma para a nossa aula de repertório. Por que eu não vou jogar um monte de repertório? Eu não joguei até hoje um monte de repertório para vocês aqui. Não adianta jogar o repertório e vocês não entenderem por que ele é legitimado, por que ele é pertinente e, o mais importante, quando ele se torna produtivo. Vocês viram o que foi que tirou a produtividade desse repertório aqui, mesmo ele estando ligado a um dos elementos da frase tema, que era a manipulação? É ele não possibilitar que toda a abordagem temática estivesse na introdução. Está aqui no manual, claro, isso está expresso no manual. Então, caramba, Diego, então quer dizer que se eu arranjar um repertório que não possibilite que todos os outros índices do tema apareçam, esse repertório não vai ser produtivo? Não. Porque a discussão é sobre o controle de dados, a manipulação pelo controle de dados. Então não é qualquer manipulação, é uma manipulação específica e essa especificidade não está aqui. Diego, se eu tocasse aqui na manipulação pelo controle de dados, aí seria produtivo esse repertório aqui? Sim, porque ele tornou produtivo de acordo com a argumentação. Beleza? O que é que eu vou treinar com vocês nas próximas correções? Essa pertinência, essa legitimidade e a questão da produtividade. Quando o repertório estiver voando,
eu vou dizer, esse repertório aqui não cumpriu a finalidade de ser legitimado. Ele é legitimado. Ele é pertinente, tem a ver com um dos elementos do tema, mas ele não está sendo usado de maneira produtiva. Pessoal, se vocês entenderem isso e processar essas informações, você nunca mais traz informação para a sua redação sem finalidade. Você está dentro da perspectiva de pontuar máximo. O máximo na 2, na 3 e na 5. Porque é uma ligação só. Elas estão interligadas. Beleza? Foi claro, pessoal? Tranquilo, tá certo? O tema que eu vou colocar hoje para vocês, eu não vou só colocar o tema, tá? Eu vou colocar o tema e vou dar uma lista de repertório para vocês na área histórica ou filosófica ou sociológica. Eu vou dar essa lista para vocês. Vocês vão tentar usar um desses repertórios no tema que eu vou entregar agora, certo? Agora, Diego, qual repertório eu vou usar? Você escolhe. Agora, eu tenho que ver produtividade, pertinência e legitimidade. Tranquilo? Então, eu vou elevar um pouquinho mais o nível da exigência da competência 2. Você vai escolher da lista de repertório aquele que vai te possibilitar ser legítimo, pertinente e produtivo. Beleza, pessoal? Obrigado pela paciência de vocês. Vou mandar essa lista com o tema e mãos à obra, porque essa semana eu vou corrigir pesado, tá bom? Se você não ganhar produtividade, a gente vai ter que trabalhar junto até ganhar. Então você pode até refazer essa redação depois da correção, mas isso tem que estar lá. Valeu, bom domingo para vocês, bom final de sábado e bom domingo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar recado.